estar pregando no grupo das crianças, a minha primeira vez. Irmãos, meu coração está batendo, está quase saindo pela boca. A minha perna está tremendo, parece que eu vou até cair. Mas eu vou estar lendo aqui em 1 Samuel, capítulo 16, o verso 1 até o 13. Glória! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, meu Deus! Glória, glória, glória! Glória a Deus! Vamos. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo rejeitado, para o que não reinasse sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e disse: vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-eis aquele que eu te disser. Faz, pois, Samuel o que dissera o Senhor. E veio a Belém, e então os anciões da cidade saíram ao encontro e disseram: de paz é a tua vida. E disse ele: e de paz vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou eles, e Jessé os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente esta Glória a Deus! Aleluia! perantemente ao Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que há diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o que disse: nem este tem escolhido o Senhor. Então fez passar Samar perante disse: tampouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse ainda: falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia-o e manda chamar, porquanto todos não nos assentamos à roda da mesa. Então mandou em busca dele, e trouxe. Era ruivo e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unja-o. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a igreja pode se assentar. Irmãos, o que eu entendo com essa palavra é que o Senhor, Ele não vê pela aparência. O Senhor, Ele escolhe aqueles que estão na posição. Sabe por quê o Senhor tirou Saul do reino? Porque Saul não estava na posição como o Senhor mandou. E agora eu te pergunto: será que você está na posição? Será que eu estou na posição? Será que estamos dando bom testemunho em casa, na igreja, na escola? Será que nós estamos dando bom testemunho? Irmãos, Deus ele falou com Samuel que ele não estava se agradando de Saul. Por quê, queridos? Saul não estava fazendo conforme o Senhor mandava. Saul não estava na posição que o Senhor mandava. E muitas das vezes, querido, nós temos o dom, mas nós não valorizamos. Muitas das vezes nós temos um dom, mas nós não cuidamos. E quando Deus tira, nós falamos: ah, esse Deus não presta, esse Deus não vale. Sabe por quê? Porque você não valorizou. Porque eu não valorizei
atitude de Saul. E o Senhor disse para Samuel: Samuel, vai lá na casa de Jessé que eu tenho um. Vai lá na casa de Jessé que eu tenho um para ser o rei. Irmãos, e Samuel foi lá. Samuel passou os filhos de Eli. Passou os filhos de Jessé. Irmãos, e nenhum daqueles foram escolhidos. Aí Samuel falou bem assim: ei Jessé, não tem mais nenhum filho seu aí não? Você não tem mais nenhum filho, não? É só esses? Aí Jessé falou bem assim: eu tenho um, só que ele está lá pastoreando ovelhas. Irmãos, quem sabe Jessé não queria dizer isso. Samuel, se você não escolheu esses, como que você vai escolher aqueles se você não escolheram esses? Aí Samuel falou assim: manda chamar ele. Querido, quando Davi contou na porta, Deus abriu o céu e falou: é esse que eu vou ungir. Aleluia. E muitas pessoas, querido, têm desacreditado de você. Tem falado: olha ele, diz que vai ser uma cantora, diz que vai ser um missionário. Duvido. Muitas pessoas, querido, querem ver a sua derrota. Mas Deus, ele já assinou vitória na tua vida. E se Deus falou, está assinado e pronto. Oh, aleluia. Querido, aí, o que aconteceu? Deus, ele ungiu a Davi. Mas olha, quando Deus ungiu Davi, tinha uma guerra querido. Que o gigante Golias, né? Ele estava lá. Então o pai de Davi falou bem assim: Davi, leva essas coisas aqui para os seus irmãos. E quando Davi chegou lá, Davi deparou com aquele gigante e falou: quem é esse gigante que ousa enfrentar o Deus Altíssimo? Aí os irmãos de Davi falaram bem assim: esse daí é o Golias. Aí Davi falou bem assim: eu vou enfrentar esse gigante. Aí os irmãos dele falaram bem assim: Davi, nem Saul ousou enfrentar esse gigante, e você vai enfrentar esse gigante? Aí, irmãos, Davi foi lá e chegou para Saul e falou bem assim: Saul, eu vou enfrentar esse gigante. Aí Saul falou bem assim: Davi, esse gigante vai fazer você em pedacinhos, Davi. Aí, irmãos, Davi, ele falou bem assim: eu matei o leão e Deus me deu a força necessária para me segurar ele com as minhas mãos. Aí, irmão, Davi chegou para ele e falou bem assim: ei, para de ficar inventando história, Davi. Para de ficar inventando história. Irmãos, aí Davi falou bem assim: não, eu vou. Aí o rei Saul falou bem assim: você vai usar minhas vestes. Quando Davi colocou as vestes, Davi falou bem assim: não vou usar isso daqui não. Não vou usar porque isso me atrapalha. A minha fé é suficiente. Irmãos, aí Davi desceu aquele vale. Aí Golias, ele viu, deparou com Davi e falou: nossa, os israelitas mandam um menino. Aí, irmãos, Davi pegou aquelas pedras, colocou na sua lança e girou, e o gigante tombou. Ele tombou. Sabe por que o gigante tombou? Porque Davi, ele teve fé. E eu profetizo: esse gigante que está na tua vida, ele vai tombar em nome de Jesus. Irmãos, Davi, ele falou que a fé dele era suficiente e foi. E será que eu e você temos fé? Estamos com fé como Davi? Será que quando aparecer uma prova, uma luta, será que eu e você vai ter fé? Será que eu e você tem fé? Querido, eu fico tão emocionada como eu vejo que Deus cumpriu, que ia tirar Saul do reino
ia colocar Davi. Ele colocou. Ele colocou Davi. E se você tem uma promessa, creia que ela vai se cumprir. Pode passar anos, pode passar séculos, mas o que Deus prometeu para a tua vida, ela vai se cumprir. O que Deus prometeu para a tua vida, ela vai se cumprir. Se você, querido, se você quer ser um pastor ou uma missionária, creia que vai se cumprir. Creia que vai se cumprir. Como Deus cumpriu aqui na vida de Davi. Querido, e muitas das vezes nós colocamos um porquê na coisa. Por que eu vou ter que pregar? Por que eu vou ter que falar se tem pregador aqui na igreja? Por que eu vou ter que pregar? Por que eu vou ter que falar? Querido, muitas das vezes Deus quer trabalhar na tua vida e você não deixa. Muitas das vezes Deus quer realizar uma obra tamanha na tua vida e você não deixa. Você se acovarda, você fala: ah, Senhor, eu não vou. E se for de mim mesmo, Senhor, eu não vou não. Querido, pois quem te chamou, querido, Ele é fiel e Ele vai cumprir as promessas. Pois quem te chamou, Ele é fiel e Ele vai cumprir com as promessas. Porque, querido, é melhor você obedecer do que você sacrificar. É muito, muito melhor você obedecer do que você sacrificar. Será que você está como Jeremias, que falou: ah, Senhor, eu sou uma criança, eu não posso, Senhor, eu sou uma criança, Por isso que Deus ele usa as crianças. Por isso que Deus ele usa as crianças para falar contigo. Por isso que Deus ele usa as crianças. Aleluia. Irmãos, também li muito aquela história sobre Ófines e Finéias. Eu ia pregar sobre ela, só que no recorrer do tempo eu falei bem assim: não, vou pregar sobre Davi. Irmãos, todo mundo conhece a história de Ófines e Finéias. Todo mundo sabe que Ófines e Finéias desobedeciam. Ófines e Finéias não era como Samuel. Ófines e Finéias, querido, eles queriam fazer o que desse neles. Eles queriam fazer. Querido, muitas das vezes Deus manda a gente por esse caminho, nós vai pelo outro. E lá na frente nós se arrependemos. Lá na frente nós se arrependemos porque nós fomos por aquele caminho. E querido, se Deus ele te colocou no meio, passa no meio. A prova vem, dói, mas passa no meio que você vai ver. Você vai ver a vitória lá na frente. Como eu já falei, é melhor você obedecer do que você sacrificar. É melhor você obedecer do que você sacrificar. Querido, e ele não tinha correção certa para ele dar para os seus filhos. Ele deixava os seus filhos fazer o que queria. Irmãos, e muitas das vezes, muitas mães falam: ah, meu Deus do céu, meu filho, ele não bagunça. Ah, meu Deus do céu, aquela irmã fica falando assim que meu filho bagunça. Ela nem sabe se meu filho bagunça. Querido, é melhor nós abrirmos o olho com tudo que nós fazemos aqui. É melhor nós abrirmos o olho, sabe por quê? Porque quando for no dia do arrebatamento, Deus ele vai passar aquele filme e vai ver tudo o quanto você fez. Se você está corrigindo o seu filho direito, se você não está deixando o seu filho mandar em você, se você está fazendo a correção de provérbios, se você está ensinando o seu filho no caminho que se deve andar, tudo lá vai passar.
será uma pena para quem não fez isso. Será uma pena. Porque é melhor você corrigir quando está pequeno. Porque quando crescer, só Deus sabe o que vai ser. Só Deus sabe o que vai ser. Então, irmãos, é melhor você corrigir seus filhos como pequenos. Porque quem sabe o que vai ser? Porque, né, querido, tem muitas mães que passam a mão na cabeça do filho. Tem muitas mães que passam a mão na cabeça do filho e falam: ah, eu não vou bater no meu filho não, eu não vou bater no meu filho não. Daqui uns dias o filho está batendo na cara da mãe. Daqui uns dias o filho vai querer ser o dono do nariz dele antes da hora. Daqui um dia o filho, ele vai falar bem assim: ah, você não me corrige? Agora eu vou corrigir você. Você vai ver como que vai ser. Querido, é melhor você corrigir de pequeno. É melhor você corrigir de pequeno. Para que quando crescer, igual Provérbios 22, capítulo 6 diz: instrua o menino no caminho que se deve andar, para quando ele crescer, não se desviará dele. E as mães têm que ser assim, né? Corrigir o menino no caminho que deve andar, para quando ele crescer, não se desviará dele. Aleluia. Querido, eu gostaria de falar para vocês também que lá na minha sala, o Pedro mesmo sabe, lá na minha sala tem um menino que ele fala que ele perdeu a mãe dele. Ele perdeu a mãe dele, mas ele não sabe por que ele perdeu a mãe dele. Aí, alguns tempos pra cá, ele foi analisar por que ele perdeu a mãe dele. Aí ele foi falar com a gente: ah, Luciana, ora por mim porque eu perdi minha mãe. Aí eu falei bem assim: faz quanto tempo você perdeu sua mãe? Aí ele foi lá e falou bem assim: faz 1 ano que eu perdi minha mãe. Aí eu falei bem assim: por quê? Ele falou bem assim: porque eu não dei valor pra ela. Porque eu não dei valor pra ela. Ela mandava eu fazer isso, eu fazia aquilo. E ela falava bem assim: que o dia mais feliz da vida dela ia ser quando Deus tirasse ela. Aí ela falou bem assim também, que quando Deus tirasse ela, não sabia o que ia acontecer com ele. Porque nem os tios, nem a avó, nem pai, ninguém queria um menino. Ninguém queria um menino. E agora, irmãos, esse menino está lá. Sabe onde é que ele está? A tia dele, que mudou para cá, ela pegou ele e começou a criar ele. Agora, querido, ele está indo para a igreja mais ou menos. Mas ele falou bem assim, que quando ele começou a entrar na igreja, ele começou a se animar. Ele começou a deixar as coisas mudando de lado. Então, querido, é melhor você ensinar seu filho o quanto é de pequeno. Para que quando ele cresça, ele não faça nada de mal. E voltando aqui para a história de Davi, querido, Samuel, ele foi né, na casa de Davi, na casa de Jessé, e ele já tinha ungido, né? Aí, Davi, ele foi rei. Toda a família de Saul tinha morrido. Mas tinha um lá tanto por nome Mefibosete. Aí, Davi falou bem assim, Davi chamou bem a Ziba e falou bem assim: Ziba, será que não tem ninguém ainda por aí da família de Saul para que eu possa ajudar? Aí Ziba lembrou: ah, tem um sim. Tem um por nome Mefibosete. E Davi falou bem assim: chama ele lá, vai lá buscar ele. Irmãos, quando Ziba foi buscar aquele homem, ele estava sem as pernas. Porque quando ele era criança, esqueci. Irmãos, porque Ziba foi chamar ele, ele não tinha mais as pernas deles eram amputadas, não tinha nenhuma perna. Ziba chamou ele estava
todo Entra no sujo. perfil aí pra ver o negócio. Ele estava todo sujo. No perfil. Aí, Ziba falou, aí Davi falou bem assim: agora você vai sentar comigo. Agora você vai sentar na minha mesa. Eu vou restituir tudo que era seu. Tudo que era de herança de Saul, eu vou te dar. Irmãos, aí Ziba, Mefibosete, ele recebeu tudo o quanto Davi, o quanto tinha da herança de Saul. Aí, irmãos, aí Davi teve um filho por nome Salomão. Irmãos, Salomão, ele foi um sábio. Salomão, ele foi um homem sábio pelo Senhor. Vamos orar pra você uma coisa. Irmãos, aí teve um dia que apareceu duas mulheres, elas estavam grávidas. O filho de uma estava vivo e o filho da outra já estava morto. E foram lá até Salomão e falou: ah, Salomão, o meu filho é o que está vivo, o filho dele estava morto. Irmãos, e foi aquela discussão. A internet tá rápido, não tá nem canal. Quando aí, irmão, Salomão pediu a sabedoria ao Senhor, Salomão orou ao Senhor e falou com o Senhor. Aí o Senhor falou bem assim para Salomão: Salomão, pegue essa criança, pegue a espada e divida a criança em dois. Irmão, Salomão fez isso. Quando Salomão ia dividir a criança em dois, uma mulher gritou e falou: Senhor, não faça isso. Irmãos, Salomão rapidamente ele falou que a mãe certa dá tudo por um filho. A mãe certa, ele dá tudo por um filho. Irmãos, quem sabe, né? Você tem feito coisas para o seu filho que o seu filho, ele nem te agradece. Muitas das vezes seu filho não te agradece. Mas, querido, se você ler o Provérbios, você vai ver como você vai instruir um menino no caminho que se deve andar. Você vai ver tudo no Provérbios 13 em diante. Desde já também quero agradecer a minha oportunidade.